Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos do INSS nessa série que nós temos aqui no canal chamado Quero Minha Aprovação no Concurso 2022 do INSS. E agora, pessoal, nós temos o edital na mão e, é claro, todos os conteúdos que a gente comentou até agora nessa série estão perfeitos de acordo com o conteúdo do edital. Então, nessa aula, a gente vai dar continuidade a esse estudo com mais questões. E sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do INSS, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e acompanha a questão de hoje, a primeira questão dessa aula de hoje, que diz assim: com relação aos tipos de malware, julgue os itens que se seguem. Os vírus possuem a capacidade de se duplicarem, enquanto os worms exploram vulnerabilidades em programas, mas não se propagam automaticamente. E aí, pessoal, tá certa ou está errada essa questão? Vem comigo que eu quero analisar com vocês agora isso de forma bem precisa. Olha só o que eu vou dizer para vocês, pessoal. Quando a gente fala sobre o termo malware, malware significa código malicioso. Existem vários programas que foram desenvolvidos ao longo dos anos para causar algum dano no sistema, para executar ações danosas, maliciosas nos computadores ou na rede. Como, por exemplo, existem os vírus de computador, existem os bots, tem o spyware, que é o programa espião, o ransomware, que é um programa que cobra resgate. Percebe como existem vários. O worm, que é o verme, backdoor, que cria portas vulneráveis no sistema, cavalo de Troia, que abre as portas do computador chegando como um presente, algo que parece bem intencionado, mas na verdade é mal intencionado. O rootkit, que é um conjunto de programas que assegura e mantém a presença do invasor no computador comprometido. E como eu disse, aí tem o vírus e o worm, que é o que a questão discute. Então a gente já percebe aí que existem vários tipos de malware, entre eles tem os vírus. E uma das características mais importantes, além de saber que vírus de computador é um tipo de programa malicioso, é que ele se propaga, os vírus de computador eles se propagam inserindo cópias de si mesmo, até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Significa dizer então que para ser considerado de fato vírus de computador, ele precisa ter a capacidade de se replicar e se tornar parte de um outro arquivo, parte de um outro programa, quer dizer, ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Como eu estou mostrando nessa imagem agora aqui para vocês, onde eu tenho um arquivo que a princípio está infectado com um vírus, aí de repente eu abro esse arquivo, executo esse arquivo e o vírus começa a se replicar e agora ele se torna parte de outros arquivos ou parte de outros programas. Isso é uma característica do vírus. Ele precisa de um hospedeiro para funcionar e quando ele se replica, ele cria cópia do seu código e vai para outro hospedeiro, vai para outro arquivo ou outro programa. É bem típico assim dos vírus, né? Os vírus eles dependem da execução sempre do programa hospedeiro, onde ele está dentro, ou também do próprio arquivo hospedeiro. Tem que executar aquele programa hospedeiro, tem que executar aquele arquivo hospedeiro para o vírus entrar em ação. E aí tem as formas que a gente, tem as partes que compõem os vírus de computador, que é o vetor ou mecanismo de infecção, o mecanismo de ativação, e o mecanismo de ativação recebe um nome bem interessante, a gente chama de bomba lógica. Existe também a carga útil, essas são as partes que compõem os vírus. O chamado vetor ou mecanismo de infecção, ele é o meio pelo qual o vírus se espalha ou se propaga, habilitando-o a se reproduzir. Esse é o vetor ou mecanismo de infecção. Já o mecanismo de ativação, a bomba lógica, é um evento, é uma condição que vai determinar quando essa carga útil ela vai ser ativada ou entregue. E também temos a própria carga útil, que é o que o vírus faz de fato, né? Além de se espalhar, a carga útil é o que ele vai fazer. É a ideia do dano que ele vai causar, nós chamamos de carga útil. E sabendo disso, existem vários meios de propagação dos vírus de computador, entre eles receber e-mails com arquivos anexados e, é claro, executar esse arquivo anexado, através de mídias removíveis, como o caso do pendrive, através de páginas da web comprometidas, de downloads de arquivos em redes sociais e também através de transferência de arquivos na rede. São formas diferentes ou meios de propagação dos vírus de computador.
né? E um outro ponto é que existem vários tipos de vírus de computador, como os vírus de boot, os vírus de macro, vírus de programa, vírus de script, vírus stealth e os vírus polimórficos. Claro que cada um deles tem suas características. Os vírus de boot, por exemplo, são aqueles que infectam os setores de boot, os setores de inicialização das unidades de armazenamento. Por exemplo, ele pode ser ativado quando o disco rígido é inicializado e o sistema operacional é carregado. Quer dizer, o vírus de boot é aquele que ataca o sistema durante a própria inicialização do sistema. Temos também os vírus de macro, que são aqueles que infectam arquivos criados por programas de pacotes Office que utilizam as chamadas linguagens de macro, como, por exemplo, arquivos do pacote Microsoft Office, como arquivos do Word, Excel, PowerPoint, ou ainda arquivos do próprio pacote LibreOffice, como arquivos do LibreOffice Writer, Calc e Impress. Quando são atacados por vírus, esses vírus se chamam vírus de macro. Existem também os chamados vírus de programa, que são aqueles que infectam os arquivos executáveis, principalmente a extensão .exe. Quando afetada, é afetada por um vírus de programa. Já o vírus de script é aquele que é escrito em algum tipo de linguagem de script, como por exemplo VBScript, JavaScript, e ele é recebido normalmente ao simples acesso de uma página da web ou até por um e-mail que executa scripts. Existe também o vírus stealth. Esse é um vírus invisível, um vírus furtivo que costuma utilizar técnicas para justamente tentar evitar a sua detecção por softwares antivírus. Ele dificulta a vida do software antivírus. Esse vírus stealth ele foi criado para permanecer ativamente escondido dos programas antivírus. E para fazer isso, ele vai sair temporariamente do arquivo infectado e vai se copiar para outra unidade. E ele acaba substituído, então, por um arquivo limpo, e aí o sistema antivírus não percebe que ele está lá no sistema. E aí, quando o antivírus passa, ele volta a atacar o sistema. Percebe que ele vai se escondendo, ele é um vírus furtivo, é um vírus invisível, é o stealth vírus. Existe também o que a gente chama, pessoal, no vírus stealth, dessa capacidade de evitar a detecção dissimulando o próprio tamanho do arquivo que infectou. Então ele altera o tamanho desse arquivo que ele infectou, e isso dissimula a ideia do tamanho do arquivo e é assim que às vezes ele se esconde dos programas antivírus. Outro vírus que também tem capacidade de dificultar a vida dos sistemas antivírus é o vírus polimórfico. Esse, ele vai alterar o seu código a cada nova infecção. Cada vez que ele se replicar, ele vai alterando o seu código e com isso ele vai dificultando a identificação pelos sistemas antivírus, porque a cada nova infecção ele vai sempre alterando aí o seu código. Depois que a gente viu isso, vamos estudar agora a ideia do worm. A gente viu vários tipos de vírus de computador, estudamos como é o funcionamento aí dos vírus, e agora que a gente viu o vírus, agora a gente pode comparar com o chamado worm, que é o verme que eu acabei de citar para vocês aí, né? Qual é a característica então, pessoal, do worm, do verme? A principal é que ele também é um programa malicioso, claro, assim como o vírus, o verme também é um programa mal intencionado, é um código malicioso. Só que a grande diferença é que enquanto os vírus de computador precisam de um hospedeiro para funcionar, o worm não precisa. O worm ele se propaga automaticamente pelas redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador para computador nessas redes, mas de forma independente, quer dizer, sem a necessidade de um hospedeiro para funcionar. Observe essa imagem ilustrativa aqui, onde tem um worm atacando uma rede, e aí ele vai se replicando através da rede. Porque o worm faz isso, ele copia o seu código de computador em computador através das redes, e à medida que ele vai se replicando de forma muito rápida, ele vai deixando aquela rede muito lenta, que é um dos grandes problemas que o worm causa na rede, né? Agora, ele não é como o vírus, porque diferente dos vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Quer dizer, o worm não precisa de um outro programa, não precisa de um outro arquivo para funcionar, ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Não, o worm ele funciona de forma independente, não é como o vírus, né? E as formas mais comuns de propagação do worm, que é o verme, é ou a execução direta das suas cópias, ou ainda a exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas que são instalados em computadores. Essas técnicas a gente chama de scanning. Então, quando a gente fala sobre o worm, né, qual é a forma de propagação? Uma das mais importantes é explorar automaticamente vulnerabilidades do sistema. E o scanning nada mais é do que o processo que é conhecido como scanning. O worm, ele, na sua fase de propagação, ele vai procurando outros sistemas para infectar. Inclusive, vamos ver aqui como é o processo de propagação do worm. Olha só, primeiro ele identifica um computador-alvo.
Através do processo scanning, ele identifica que tem uma vulnerabilidade lá num determinado computador e, realizando essa identificação, o próximo passo é enviar cópia para esse computador e depois ativar essa cópia dentro desse computador. Após isso, ele reinicia todo o processo, identifica outros computadores-alvo, envia cópias de novo, faz a ativação das cópias e reinicia o processo. Só que ele faz isso, pessoal, numa quantidade de vezes tão grande que o grande problema que o worm causa nas redes é consumir de forma exagerada muitos recursos dessa rede, justamente devido a essa grande quantidade de cópias de si mesmo que ele costuma se propagar. E a grande consequência é que ele pode, então, afetar e muito o desempenho das redes de computadores e a própria utilização dos computadores, que acabam ficando extremamente lentos nessa rede. Então, isso são as características do worm que nós temos. Feito isso, agora finalmente podemos voltar na questão para conseguir dar a resposta correta. A questão dizia, com relação aos tipos de malware, julgue os itens que seguem. Ele diz, os vírus possuem a capacidade de se duplicarem. Até agora está certo. Enquanto worms exploram vulnerabilidades em programas. Tá certo também. Só que aí ele coloca ali, mas não se propagam automaticamente. Está errado, pessoal. Por que está errado? O finalzinho deixou errado. O worm se propaga, sim, automaticamente, explorando vulnerabilidades do sistema. Então, quando ele diz assim, os vírus possuem capacidade de se duplicarem, é verdade. O worm explora vulnerabilidades, é verdade também. O worm explora vulnerabilidades em programas. Mas daí ele diz assim, mas não se propagam automaticamente. Errado. O worm, que é o verme, se propaga automaticamente através das redes de computadores, deixando as redes de computadores extremamente lentas. Isso é importante. Se propagam e deixam as redes de computadores extremamente lentas. E também os computadores dessa rede ficam extremamente lentos. Ali diz que não se propagam, claro, é a principal forma de propagação dos worms, dos vermes, é a propagação automática, onde ele explora, através de um processo conhecido como scanning, explora as vulnerabilidades do sistema para se propagar. Por isso que a gente marcou essa aqui como errado, sem dúvida nenhuma, né? Beleza, vamos resolver mais questões? Então vem comigo, pessoal. Próxima questão diz, acerca de criptografia, julgue os itens que se seguem. No método de criptografia simétrica, utiliza-se uma mesma chave, tanto para criptografar quanto para descriptografar uma mensagem. Certo ou errado? Vamos verificar isso? Quando a gente fala de criptografia simétrica, é um método que se utiliza de uma chave chamada chave secreta para criptografar os dados. E posteriormente, esta mesma chave secreta também será utilizada para decodificar os dados. Repetindo, por que a gente chama de criptografia simétrica? Porque usa a mesma chave secreta tanto para criptografar os dados, como também para decodificar os dados. Então, se é a mesma chave que criptografa e depois decodifica, obviamente aqui nós vamos chamar de criptografia simétrica, certo? E olha o que a questão disse. Depois eu vou comparar com vocês a questão, porque a questão falou sobre isso. Mas se liga lá antes, vamos entender também o que é a criptografia assimétrica, que é o contrário da simétrica. Na assimétrica, nós temos uma chave pública que é utilizada para criptografar os dados e, posteriormente, uma outra chave diferente dessa pública, chamada de chave privada, é utilizada, então, para decodificar os dados. Então, quando a gente fala da criptografia assimétrica, é aquela que usa chaves diferentes. Uma chave pública criptografa e uma chave privada decodifica. Sendo assim, agora podemos voltar na questão e dar a resposta correta, porque a questão dizia, no método de criptografia simétrica, utiliza-se uma mesma chave, tanto para criptografar quanto para descriptografar uma mensagem. Está certíssimo, por isso que é simétrica, porque utiliza a mesma chave. Matamos a charada desta questão. Vamos lá para a resolução de mais uma questão? Vem comigo, pessoal. A questão diz assim, acerca de criptografia, julgue os itens que se seguem. O DES é um algoritmo de chave pública? Certo ou errado? Pessoal, para descobrir isso eu trouxe uma listinha para vocês aqui. A listinha dos principais algoritmos de criptografia simétrica, que é o DES, 3DES, AES, RC e IDEA. Então esses aqui, de criptografia simétrica, são de chave secreta, porque na criptografia simétrica não tem chave pública, só tem chave secreta para criptografar e para decodificar. Então DES, 3DES, AES, RC e IDEA, já que são algoritmos de criptografia simétrica, então são considerados de chave secreta.
Já os algoritmos RSA e ECDSA são algoritmos de criptografia assimétrica, que usam chaves diferentes, entre elas uma chave pública para criptografar. Por isso que os algoritmos de criptografia assimétrica são chamados de algoritmos de chave pública, porque na criptografia assimétrica é que existe a chave pública para criptografar e a chave privada para decodificar. E ainda existem os chamados algoritmos de hash, que geram resumos criptografados das mensagens para verificação de integridade dessa mensagem. Os mais conhecidos aqui são o MD5 e o SH. Mas percebe que a questão pediu o DES. O DES é um algoritmo de criptografia simétrica, portanto é um algoritmo de chave secreta, não é de chave pública. E olha o que a questão dizia, o DES é um algoritmo de chave pública. Errado! O DES é um algoritmo de chave secreta, porque ele é usado em criptografia simétrica. Marcamos como errado, sem dúvida nenhuma, aqui a questão. Valeu, pessoal, mais um vídeo muito importante para o nosso estudo e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos atualizado de acordo com o conteúdo do edital, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, o link para acesso está aqui na descrição, acessa lá, os nossos cursos estão realmente sensacionais e o curso com o conteúdo de informática para o INSS vai deixar você habilitado a resolver as questões com alto poder de eficiência. Acessa lá e adquire os nossos cursos. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!